Preciso vir na escola bíblica dominical. Ninguém fala, né? Mateus capítulo 11, versículo 28. Na minha versão de Bíblia diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vou repetir o versículo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Podeis tomar os vossos assentos? Estou muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Alguns irmãos a gente conhece, outros não, porque mudou bastante. Mas no início dessa igreja nós auxiliamos aqui bastante. Se eu não me engano, eu vinha ligar o som aqui quase todos os cultos. Eu sou muito grato de ver que a igreja ela está crescendo, que a igreja ela está sendo abençoada por Deus. É sinal que tem a presença de Deus aqui nesse lugar também. Sou grato a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui. Grato ao pastor. Pastor, eu fiz de tudo para mim não chegar atrasado, mas eu cheguei 1 minuto atrasado. Eu moro muito longe daqui, então foi difícil para mim chegar. Cheguei 7:01. Mas que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos, a todos os líderes, ao convite que foi me feito. Que Deus abençoe grandemente. Se vocês perceberem que eu sou bonita assim, é porque foi meu tio que me convidou. Não sei se vocês conhecem, é o Regiano. Então é o meu tio. Eu sou grato pela vida dele, por ele ter lembrado de nós aqui, de poder trazer essa palavra. Vamos sem perca de tempo, estar falando sobre esse versículo. Às vezes os irmãos estão pensando, mas esse versículo é para pregar na rua, no evangelismo. Você vai trazer uma mensagem dessa para dentro de uma igreja? Como assim, Samuel? Irmãos, eu tentei relutar de todas as formas para me falar em outra passagem, só que eu só conseguia lembrar esse versículo. De 31 mil versículos, eu só lembrava desse. Falei, então eu vou falar nesse. O senhor quer que eu fale nesse, eu vou falar nesse. E esse versículo ele é muito interessante. Porque o versículo ele diz assim, ó: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É uma expressão que parece que a gente tem que pregar para pessoas que não é evangélica, porque parece que elas que estão sobrecarregadas, elas que estão cansadas, elas que precisam disso. Só que na realidade, se a gente for fazer uma avaliação das nossas vidas, nós também passamos por isso. Até porque nós somos seres humanos e não tem como nós falar que a gente não passa por isso. A gente vai ver isso na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que pessoas passaram por isso. Mas esse versículo me chamou muita atenção, porque esse versículo diz assim, ó: Vinde, é um convite que Jesus está fazendo. Jesus ele convida para nós ir até Ele. Agora tem um diferencial. Ele não vem até nós, é nós que tem que ir até Ele. E tem um versículo em Tiago que diz que chegai-vos a Deus, e tem uma vírgula, e depois fala, e Ele chegará a vós. O primeiro passo tem que ser nosso. Até porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio, nós escolher aquilo que nós quer. Senão não teria esse acesso, nós não teríamos esse direito de nós entrar, de nós fazer aquilo que nós quer. Só que o versículo fala, vinde, ele está fazendo o convite. Quem quiser, vem. Quem não quiser, não vem. E é interessante, quando a gente começa a meditar nesse versículo, onde que fala, vinde a mim. É interessante que quando eu vejo uma passagem lá em Atos, capítulo 3, eu percebo que quando Pedro e João ele vai subindo para o templo da igreja, tinha uma pessoa que ficava ali na porta da igreja pedindo esmola. E Pedro e João ele não tinha outra coisa para ele dar. Ele não tinha o que ele fazer. Mas ele falou assim, ó, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Na realidade ele vai lá e fala para ele, levanta e anda em nome de Jesus. Ele vai, pega na mão dele e levanta esse coxo. Samuel, o que você quer dizer com isso? É que a passagem que nós acabamos de ler, fala que temos que vir, todos que estáis cansados, sobrecarregados. E quando eu observo essa passagem, eu percebo que uma pessoa que está na porta, ela estava cansada, ela estava sobrecarregada. E é tão interessante que ele não tinha uma perspectiva de vida. Ele não pedia para eles orar, para ele ser curado. Ele pedia esmola e ponto final. Ele não pedia mais nada. Porque ele só acreditava que a vida dele seria aquilo ali. Só que uma pessoa que não estava sobrecarregada, na realidade estava carregada, era da presença de Jesus, falou, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu falei para os irmãos que essa passagem parece que é para pregar para pessoas que estão fora da igreja. Mas vamos lá, quantas oportunidades que nós temos de fazer o mesmo que Pedro e João, de falar, levanta e anda em nome de Jesus, mas às vezes nós não fazemos isso.
E ainda fazemos até pior, porque eu já fiz isso também. Às vezes a pessoa, não vou te dar dinheiro não, você vai mexer com droga, você vai fazer isso, aquilo, outro, não vou te dar não. Ou então dá, mas com o coração apertado. Será que ele vai fazer o que com esse dinheiro? Mas se nós for até Jesus, se nós obedecer esse convite dele e ir até Jesus, nós temos que pensar que nem Jesus, agir que nem Jesus, amar que nem Jesus amou. Pastor Alan, eu tive uma experiência. Deus desinquietou eu e minha esposa para nós estar entregando o carro. Nós saímos às 11 horas, minha filha era novinha. Eu não compartilhei com ninguém, porque se eu compartilhasse, ia ter várias opiniões. Ela é nova, vai adoecer. Não falei com ninguém, mas teve várias experiências. Isso ficou chocado na nossa mente, que todas as vezes nós vemos mentira, a gente quer parar, a gente quer fazer alguma coisa. E certa vez nós chegamos, um rapaz estava lá na rodoviária, e ele chegou e nós começamos a compartilhar para ele João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus. Ele era peruano. Ele falou assim, engraçado que ele pegou e tirou a Bíblia dentro do meio das coisas que ele estava lá. Ele falou assim, engraçado que eu estava lendo esse versículo hoje de manhã. Vocês veem aqui para confirmar isso. Eu acredito que Jesus vai me tirar daqui. E de tanto nós ficar com esse negócio de mendigo, nós participamos de uma festa que, meu Deus do céu, eu vi várias pessoas comentar nessa festa. E no finalzinho eu não fui, só deixei minha esposa, tinha outro compromisso. E eu parei o carro, fiquei dentro do carro esperando ela. Tinha acabado o culto, já tinha acabado uma festa. Isso era no sábado, se eu não estou enganado. E tinha várias pessoas que comentou que essa festa foi uma bênção, sentiu a presença de Deus, foi renovada. Mas entrou um mendigo na porta da igreja. Tinha umas 7 pessoas na porta da igreja. E ele foi um por um passando. Me dá R$2, me dá R$2, me dá R$2. As 7 pessoas simplesmente não deu nem atenção para ele, nem falou não tem, nem falou depois te dou, ninguém falou nada com ele. Irmãos, eu desci de dentro do meu carro, fui lá correndo e falei assim, o que você precisa? Eu te digo para comprar arroz, eu falei assim, mas como é que você vai fazer arroz? Eu estou encostado numa casa abandonada, lá eu tenho um fogão, eu faço arroz. Eu falei, se eu te der arroz, você vai fazer? Vou. Corri aqui em casa, falei, me espera aqui que eu vou lá em casa, eu vou pegar e vou trazer para você. Peguei de arroz, de bolacha, levei coberto. Comecei a conversar com ele, ele falou assim, eu sou desviado da Assembleia de Deus tem 7 anos. Eu falei assim, me perdoa em nome da igreja, perdoa por nós não te dar devida atenção. Mas eu nunca esqueci disso. Irmão, nós estamos num culto missionário. É difícil a gente ouvir falar sobre missão e a gente não conseguir reagir. Por isso que eu falei que a passagem parece que é para pessoas que estão falando, na realidade é para nós. Esse ano nós estamos no mês 10, já teve 10 cultos de missão. Talvez na pandemia não teve. Mas qual desses cultos de missão que a gente saiu daqui encorajado e falou pelo menos para uma pessoa que Jesus ama? Samuel, quem que é o Cedo que está falando isso? Eu amo evangelismo. Minha esposa sabe disso. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar para alguém que Jesus te ama. Mas eu vim aqui, o pastor fez uma oração muito ousada. Falou para mim falar só aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu faço esboço, não tenho vergonha de mostrar, eu faço, porque eu não vim aqui despreparado. Só que eu não falo aquilo que eu escrevi, eu falo só aquilo que o Espírito Santo de Deus me incomodar aqui. E eu preciso trazer essa reflexão. O que nós estamos fazendo? Será que nós somos ainda essas pessoas que ainda estão sobrecarregadas e tão cansados que quando a gente percebe que tem muita coisa acontecendo de errado no nosso bairro, vou mudar daqui? Mas e o poder do evangelho? Não existe. Mas mora numa região que vocês sabem disso, na avenida ali principal, que de vez em quando acontecia e acontece ainda. Vou mudar daqui, mudar para quê? Cadê o evangelho? Não acredita no poder da transformação? É Deus. Pastor, se por acaso eu falar alguma coisa que não convém, o microfone vai voltar para o senhor. O senhor tem liberdade de me corrigir. Eu sou muito tranquilo para falar só aquilo que Deus coloca no meu coração. Aleluia! Eu não preocupo, você tem que falar bonito para você ganhar agenda. Não, não me preocupo com isso. Mas eu preocupo que nós temos que entender a mensagem, nós devemos que cumprir 3 coisas, que é a arte do ouvir. Nós temos que avaliar o que nós estamos ouvindo. Nós temos que interpretar e depois nós temos que reagir. Só que nós faz o contrário, nós faz a terceira opção. Nós já reagimos, isso não é para mim, isso é para o agente SEMAP, isso é para o pastor, isso é para o evangelista, isso é para o líder de jovem.
E se é para a equipe lá da sede que tem um caminhão, eu não tenho preparo para isso. O id de Jesus não me está escrito, eu nunca vi escrito lá na Bíblia, já pesquisei em várias versões. O id de Jesus não está escrito lá. Id, pastor. Tá, pastor? Eu não vi. Id, evangelista. Id, pregador. Não está escrito. Está escrito id é para todo mundo, é para nós. Irmãos, enquanto nós estamos com a boca fechada, tem muita gente morrendo ao nosso lado e só precisava ouvir uma mensagem. Só uma. Samuel, não sei falar. Que isso? Tem 31 mil versículos. Fala um versículo para ela. Vai lá, copia lá do aplicativo e manda. Pronto. Você pode mudar a vida dessa pessoa. Porque aqui é interessante, né? O vinde nós temos que ir até Jesus. Se nós já viemos, agora nós temos que ajudar as pessoas a virem. Tudo que Deus criou é para servir. Se nós não estamos servindo, é a Bíblia Sagrada que fala. Nós somos inúteis para Ele. Interessante, tem uma passagem na Bíblia que fala de uma figueira. E Jesus chega perto da figueira, olha para ela, ela não estava dando fruto. Eu fiquei encabulado com essa passagem, que eu fui estudar. Primeiro que ela estava num lugar que ela não daria fruto. Estava plantada num lugar que infelizmente não ia dar fruto. Todo mundo sabe disso, tem lugar que você planta as coisas que não vai dar fruto. Que não vai funcionar. E outra, a época que Jesus foi lá também não era a época de dar fruto. Agora, por que Jesus vai lá e amaldiçoa ela e seca ela? É só uma mensagem que Jesus queria passar para nós. Se eu e você somos que nem essa figueira, não damos fruto, inútil, não servimos para Ele. Se nós estamos ligados na videira que é Cristo, não tem como nós não dar fruto. Por isso que o vinde, isso aqui é muito sério. Se nós não conseguimos ter esse vinde de ir até Jesus, nós não vamos passar por essa experiência. E eu vou contar para vocês, se a gente não tem esse encontro com Jesus, se o evangelho não entra em nós, nós não temos coragem de evangelizar. Eu sou nascido e criado no berço evangélico. Na escola ninguém nunca ficou sabendo que eu era crente. E se ficasse, eu... Não, meu pai e minha mãe. Vergonha. Porque se me questionasse alguma coisa, eu não sabia um versículo. Chegou o tempo, e o diretor era pastor. Que benção, né? Falou, Samuel, conheço seu pai. Faz isso não. Tá bom, pastor, vou mudar. Meu pai chegou ao ponto de falar assim, eu não venho mais na escola, tá? Chama o que vocês quiserem pro Samuel, não venho mais na escola. Só que quando eu parei de estudar, eu cumpri esse vinde de ir até Jesus. Eu bati lá na escola e falei, deixa eu entrar para evangelizar. Irmãos, entende isso daqui, irmãos? Eu não tenho eloquência de pregador não, tá? Jamais. Falei, deixa eu entrar para evangelizar. E na época eu era ali de jovem, eu falei sim, o diretor deixou nós ir. E ele pediu nós para levar banda, violão, para nós cantar no intervalo. E eu falei sim, chamei os jovens, nós orar 3 horas da manhã. Eu falei sim, nós vamos orar porque eu quero que Jesus salve uma pessoa na quadra. Irmãos, isso é coisa de doido, isso não existe. O intervalo é 20 minutos. Uma escola com mais de 600 alunos na parte da manhã. Adolescente, a maioria, quando eles veem essas coisas de igreja, começa a zoar. Irmãozinho, aleluia, glória a Deus. Falei, ixi, vai me zoar. Eu fui com vergonha, não vou mentir, eu fui com vergonha. Cheguei atrás da bateria ali dos meninos e comecei lá. Ele não desiste de você. Falei, se eles não zoar, eu vou pro meio da quadra e vou bradar. Ele se importa com você. Quando eu vi, ninguém falou nada. Aí eu empolguei, falei, vai, agora vai. E eu comecei, irmão, 20 minutos isso daqui. Minha esposa aqui, ela é prova disso. Quando eu vi, tinha uma ala de jovem parada assim no meio da quadra, todo mundo me ouvindo. E eu falei rapidamente uma passagem da Bíblia. Eu falei João 3,16, se eu não me engano. E depois eu falei assim, eu queria que vocês dessem um passo para frente, para mim fazer uma oração. A maioria veio, eu falei, não, pera, vou fazer, tô mais ousado aqui hoje, vou fazer o apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus, levanta a mão para cima e dá um passo para frente. Eu tinha pedido para Jesus salvar uma pessoa. Eu comecei, 1, 2, 3, 14. Irmão, se você não tiver esse vinde de ir até Jesus, ter experiência com Ele, eu te entendo que nós temos vergonha de falar dele. Porque nós não conseguimos ter uma experiência com Ele, é normal isso daí. O diretor não deixou eu ir embora, tive que ficar na parte da tarde. Mais 33 crianças aceitou Jesus na parte da tarde. Voltamos lá depois. E isso fica gravado na minha mente.
Antes eu não tinha coragem. É claro, eu ainda fazia parte do outro versículo, sobrecarregado. Na realidade, eu estava muito sobrecarregado com muitas coisas e eu esquecia que eu tenho um propósito. Eu tinha uma chamada para algo. E nós precisamos entender isso. Qual é o seu propósito? Jesus te chamou para quê? Eu vou entender que nem todo mundo vai ter o mesmo propósito que eu, de pegar o microfone e de cantar, de pregar. Não. Mas você consegue mandar uma mensagem com uma pessoa. Quem está ao vivo nos assistindo, é fácil mais evangelizar, é só você compartilhar. Compartilha para 10 pessoas aí. Você está evangelizando. Às vezes você não tem coragem de falar, mas eu estou aqui ao vivo falando. Às vezes nós compartilhamos tanta coisa, né? E agora chegou uma época boa para compartilhar tanta misericórdia. Mas e as coisas de Jesus a gente não compartilha? Eu entendo, porque nós ainda precisamos do vinde. É impossível, irmão, a gente aceitar esse convite de Jesus e a gente não trocar esse fardo. Eu só estou aqui porque isso aconteceu na minha vida. Ah, Samuel, você é filho de pastor, é seu pai. É claro, meu pai me ensinou. Mas se eu não tivesse uma experiência individual com Deus, jamais eu estaria aqui. Alguns dias atrás eu não punha a mão no microfone nem se pagasse. Mas hoje eu estou aqui. Irmãos, nós temos que aceitar o vinde e ir correndo para Jesus. Falar, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Nós precisamos refletir nisso. Eu queria falar um monte de coisa que está anotada aqui, mas eu não consigo sair dessa reflexão. Isso é muito sério. Uma das coisas que causou essa questão de eu ir dentro da escola evangelizar é que um dia eu causei o Espírito Santo soprou algo na minha mente. E eu meditei que eu tinha 9 anos que eu morava aqui nessa região. E eu falei assim, vou anotar quantas pessoas que eu levei para a igreja. 9 anos. Nenhuma. O Espírito Santo falou, e aí? Se você tivesse ganhado pelo menos uma por ano, é 365 dias. É uma pessoa. Às vezes é só pegar e levar para a igreja, ela aceita Jesus. Só isso. 9 anos depois eu não fiz o Jesus. Eu comecei com os projetos na escola, na praça, nas ruas. Será que Jesus vai ter que fazer para nós acordar e começar a falar do amor dele? Ah, se o pastor me der um cargo, eu faço isso. Jesus vai te cobrar isso lá no céu, tá? Sabia que quando nós chegar no céu, nós vamos prestar conta de tudo que nós fez? Mas eu estou na igreja, Samuel, até o bem e o mal, tudo que você fez, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Essa semana aconteceu uma coisa com a minha esposa e ela viu um status do WhatsApp, uma pessoa comentando umas coisas. Pelos sintomas você já sabe. Ah, quero dormir, não quero acordar mais. Ah, essa vida não presta. Ah, aquilo outro, tô cansado. Aí ela ficou, manda mensagem ou não manda, manda mensagem ou não manda, manda mensagem ou não manda. Depois ela foi me contar, falei, você mandou ou não mandou? Se não mandou, você pega e manda agora. Mandou uma mensagem. Porque às vezes essa pessoa, se ela se expôs, ela está pedindo socorro. Ela não vai escrever que ela quer um socorro. Mas se ela se expôs, ela está querendo um socorro. E será que nós não viu isso até hoje no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? Será que ninguém não viu isso ainda? Isso é um sinal. Ei, acende essa luz aí, ó. Corre e faça alguma coisa. Você foi salvo para salvar, curado para curar, liberto para libertar. Tudo que Deus criou é para servir. Tudo que Deus criou é para servir. Eu fico muito preocupado porque eu estou sendo chamado muito para pregar no culto de missão. Eu falei, como que eu falo de missão se eu não evangelizo? Só que graças a Deus, de vez em quando a gente evangeliza. Mas todas as vezes que eu vou pregar, isso fica me incomodando. Samuel, você precisa evangelizar mais. Você precisa falar mais. O mal existe é por ausência do bem. Se nós defendemos o bem, por que nós levantamos a bandeira? Se existe o mal, se existe pessoas que fazem as coisas erradas, por que nós não vamos lá e se posicionamos para ajudar essas pessoas? Por que não? Meu vizinho, o som deve não chegar lá, né? Internet chega. Ele é novato ali, mas ele gosta de colocar um som bem alto. Eu converso com ele, não tem nada de errado. Mas quando ele coloca o som, eu vou lá falar para ele desligar esse som agora, vou chamar a polícia para ele fazer um monte de coisa.
Aí o Espírito Santo, Deus, por que todas as vezes que ele ligar o som, você não ora para ele? Todas as vezes que eu começo a orar para ele, eu não sei o que acontece. Não sei se ele desliga o som, eu sei que eu consigo dormir tranquilamente, eu não escuto o som. Mas todas as vezes que ele liga o som, é uma luzinha. Você orou por ele? Não, vou orar agora. Aleluia. Duvida que eu ainda volto aqui para contar o testemunho que vai acontecer dessas orações relâmpagas? Quando o seu vizinho fizer isso, vai ligar para a polícia. Não, para com isso, vai ser pior, você vai arrumar encrenca. Ora. Eu acredito no poder da oração. Uma das rainhas que ainda é viva, Elizabeth, ela falou que ela, se parar um exército de 1 milhão de soldados na frente dela, ela falou que não tem um pingo de medo. Mas se uma igreja ajoelhar na frente dela, ela falou que ela tem medo. Será que nós temos noção do poder da oração que nós carregamos e às vezes nós nem quer resolver tudo? Se nós ainda fazemos isso, pastor, é porque ainda nós estamos sobrecarregados e tão pesado que a gente não consegue nem parar para... Não, eu posso orar. Não, eu vou parar de orar nada. Calma, você está sobrecarregado. Você precisa trocar o seu fardo. Aleluia. Irmão, é difícil pregar, viu? A gente não fala o que a gente quer, né? A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Eu falo só o que Ele quer. Aleluia. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. O cego de Jericó, ele começou a clamar a Jesus. Ele estava com o corpo cansado, mas ele não estava com a alma cansada. Ele não estava sobrecarregado com a alma, ao ponto que ele conseguiu entender que Jesus estava passando ali. Agora, interessante que os discípulos que estavam andando com Jesus, eles estavam sobrecarregados. Sim, Samuel, estava. Cala a boca, cego, ele não vai te ouvir, não. Olha tanto que estava longe de Jesus, os próprios discípulos que andavam com Jesus. Quem que nós somos? Pedro e João, os discípulos de Jesus. Quem que nós somos nessa geração? Nós precisamos, você quer dinheiro? Não vou te dar porque você vai continuar na mesma vida. Ou então dá, mas evangeliza a pessoa. Ou então dá e procura saber. Você sabe que Jesus existe, você sabe que Jesus te ama. Você sabe que Jesus quer te tirar dessa vida. Você sabe que Jesus quer trocar esse fardo que você carrega. Você sabe disso, você acredita nisso. Ora pela essa pessoa, pega o nome dessa pessoa. Nós gastamos muito tempo, até mesmo questionando, querendo até brigar com essas pessoas. Mas é só nós falar do amor de Jesus. Quem aceita o convite e vai até Jesus, tem o amor de Jesus. Pensa como Jesus. Age como Jesus. E eu vos darei descanso. É interessante essa passagem que diz, e eu, quando você vai lá para João capítulo 4, uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Aí ele olha para ela e fala assim, se tu soubesse quem está falando com você. Aí aqui reafirma, 7 o eu sou de Jesus. O eu sou a porta para as ovelhas. O eu sou a luz do mundo. O eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o 7 o eu sou o pão da vida. É Jesus, se tiver nada para falar, começa a falar para Jesus, para essa pessoa que está próximo de você, ó. Eu conheço o eu sou, que é a ressurreição, que é a vida eterna, que é o pão que você está precisando, que é o caminho que você está precisando. É só em Jesus que nós encontramos. A igreja, ela é só algo que nos ajuda até chegar a Jesus, mas a igreja não é Jesus, né? Nós fazemos parte da igreja, que Jesus é a cabeça. Mas o templo que eu falo, igreja, a instituição, não é Jesus. Às vezes a gente fica muito pregado nisso. E às vezes não quer fazer parte da instituição. Não faça parte da instituição. Faça parte do organismo. Faça parte do corpo de Cristo. Aleluia! E só quem aceita o vinde de ir até Jesus consegue entender isso. Pastor José Modesto, para quem conhece ele, eu gosto de uma frase dele. E fala que muitas pessoas não entram no evangelho. Quer dizer, tem muitas pessoas que não deixam o evangelho entrar nelas, mas elas que entram no evangelho. Isso é o que mais acontece. Muita gente que entra no evangelho, que faz parte da instituição, que faz parte da organização e quer fazer do jeito dela. É porque o evangelho não entrou nessa pessoa e mudou completamente. A mulher samaritana, ela conversando com Jesus. Rapidamente ela identificou quem era Jesus, ela parou e falou assim... Peraí, só um pouquinho. Ela saiu e ficou 2 dias na cidade evangelizando. Olha como que é automático quando eu e você encontram com Jesus. Nós não conseguimos conter a palavra dentro de nós. Nós não conseguimos
Nós não conseguimos ser egoístas de ouvir uma palavra dessa, de ser impactado com o amor dele e não conseguir compartilhar com ninguém. É impossível isso daí. É impossível eu ser impactado por esse amor e ficar só guardando para mim. Irmãos, não tem como, gente. E deixa eu te falar um negócio. Você ouvir toda essa palavra aqui e não praticar ela e não compartilhar ela com ninguém, deixa eu te avisar, é a mesma coisa de você não ter ouvido a palavra de Deus. Samuel, não entendi. Se você ficar estudando muito e não conseguir aplicar o que você estudou, não conseguir compartilhar com ninguém, seu cérebro não consegue gravar isso daí, você não consegue aprender. Isso é comprovado, viu, gente? Isso aqui não é ideia minha. Então, por gentileza, tudo que você ouviu aqui, compartilha para mais alguém. Você vai aprender 2 vezes, você vai aprender de verdade aquilo e sua vida vai mudar. E é tão verdade isso que eu acabei de falar, que Marcos fala que o que contamina um homem não é o que entra, é o que sai da boca dele. A ciência comprovou algo que se você estuda e não aplica, você não consegue aprender. E agora a Bíblia vem e fecha. O que contamina o homem, eu estou sendo contaminado quando eu estou pregando aqui. Olha como que a Bíblia é maravilhosa. Seja contaminado, saia falando desse amor. Chegue em casa, pelo amor de Deus, pelo menos para uma pessoa. Deixa eu te falar uma coisa para você. Manda esse versículo aqui, ó. Pronto, só manda o versículo para ela. Faz mais nada. Você vai ver o quanto que é suave, você vai ficar mais aliviado. Estou fazendo a vontade de Deus. Irmãos, fica de pé. Eu quero cumprir o horário da risca que foi me dado. Eu trouxe algo aqui bem rápido. Provavelmente quem é estudioso sabe de cor isso daqui. Isso daqui, ó, é um triângulo. Isso daqui é um triângulo. Tem um azul, tem um preto e tem um vermelho. O que quer dizer isso aí, Samuel? Nós somos composto de corpo, alma e espírito. Esse triângulo não pode ficar assim. Samuel, mas não entendi. Qual que... Essas cores é o quê? Vamos lá. O azul é o seu corpo. O preto é a sua alma. Não leva pelo significado da cor, viu, gente? Eu só coloquei só para ficar mais fácil de vocês verem de longe. Por favor, não leve o significado da cor. O vermelho não é sangue também, mas o vermelho é o nosso espírito. Quando eu e você não conseguimos entender o chamado de Deus, ou o que nós veio fazer aqui na terra, nós estamos assim. Aí o azul é o nosso espírito, o preto é a nossa alma e o vermelho é o nosso corpo. Aí as coisas espirituais você não consegue entender muito. Por quê? Porque 70% está dominado pelo seu corpo, pela sua alma. E você, não, sou muito racional, não acredito nisso. Não, isso não é verdade que ele está falando. É porque está assim, ó, está errado. Tem que virar ao contrário. Tem que ser assim, ó, o espiritual para cima. Por quê? Porque aí vem o Espírito Santo e faz a conexão direta. Por que eu coloquei mais grande? Se fosse aqui colocar em porcentagem, seria 70%. 70% do nosso corpo é? 70% do nosso corpo é água. O Espírito Santo de Deus, lá em Gênesis, ele pairava sobre a face da terra, sobre as águas. 70% da terra é água. Se você quer viver uma vida abundante, viva assim. 70% do Espírito Santo, 15% da alma e 15% do corpo. Não vira o contrário não, porque seu corpo só vai te levar para lugar que não é da vontade de Deus. Seu corpo, você dormir, você quer dormir mais. É assim que você vai querer. Mas seu espírito sempre vai estar pronto. O versículo na Bíblia diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne, se você deixar assim, eu trouxe aqui só para os irmãos gravar, depois vocês anotam isso daí. Fica assim, ó. Fica aberto, recebendo o Espírito Santo direto. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Eu quero estar fazendo uma oração. Eu queria que você levantasse a sua mão. Por favor, não precisa me agradar. Eu não me preocupo com isso. Ninguém não levantar, não muda nada na minha crença. Mas levanta a sua mão se você conseguir entender essa mensagem a partir de hoje. Você vai falar pelo menos para uma pessoa essa semana que existe um Deus que pode mudar a vida dela. Levanta a mão. Espírito Santo de Deus. De todas as ministrações, as que eu sinto mais tremor é quando eu falo literalmente só aquilo que o Senhor quer. Não falei nem 1% do que eu esbocei. Mas Espírito Santo, por favor, o maior avivamento é o arrependimento.
O maior avivamento é salvação de almas. O maior avivamento é o Senhor batizar com o Espírito Santo, papai. Muitos acham que avivamento é só falar línguas estranhas, pular e quebrar banca. Avivamento é arrependimento, é mudança de vida. Que a partir de hoje o Senhor não deixa eles dormir mais. Quando acorda eles de madrugada para eles entenderem: eu preciso falar de Jesus. Faça todas as mensagens aparecer no Facebook de pessoas dizendo que quer tirar a vida, para que eles possam lembrar dessa passagem. Eu preciso ajudar essa pessoa. Espírito Santo de Deus, permita que nessa semana o WhatsApp dos irmãos aqui comece a travar e falar: você não é crente? Me dá uma mensagem, me dá uma palavra, eu estou angustiado. Que eles possam ser parados dentro dos ônibus: você não é crente? Me dá uma palavra, por favor. Que eles possam no serviço, as pessoas chegar perto deles e falar: ei, fala algo para mim, eu quero uma palavra de ânimo. Fala uma mensagem de esperança para mim. Parece que o ano acabou por causa dessa pandemia. Eles esqueceram que nós servimos um Deus que um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele faz o que Ele quer em segundos. Espírito Santo, por favor, papai, se é verdade essa mensagem que eu ministrei aqui, não deixe eles esquecer essa mensagem. Deus, que a mente deles possa ficar toda hora lembrando dessa mensagem. Eu preciso de verdade ir até Jesus e ter encontro com Ele. Espírito Santo, Deus, eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Abençoe o pastor Alan dessa congregação. Continue dando graça, dando sabedoria para ele conduzir essa igreja da forma que o Senhor quer. E que essa igreja seja a igreja mais missionária que existe aqui dentro de Uberlândia. Que através das orações dessa igreja, essas duas prisões que existem aqui perto, pode acontecer uma revolução, porque a congregação sucupira vai estar de joelho orando, vai fazer